Graça e paz, irmãos, tudo bem? O intuito desse vídeo é para auxiliar os discipuladores na lição do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. No caso, os discipuladores dos discípulos maduros. Então, esse é um vídeo de orientação teológica para a gente poder alinhar aqui o que vai ser falado teologicamente para os seus discípulos. É claro, cada um vai aplicar de uma forma, cada um vai fazer o seu discipulado de uma forma particular, mas a gente vai alinhar pelo menos a questão teológica, tá bom? Então a gente vai falar dessa primeira lição, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é um conjunto de citações de Cristo no início do Sermão do Monte, que se constitui de oito declarações de bem-aventurado. Nós vamos estudar 4 declarações, 4 bem-aventuranças. As outras 4 nós vamos estudar na semana que vem, tá bom? Então, a gente vai falar aqui sobre Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 12. É muito importante que os irmãos iniciem, após a oração, após essa introdução do discipulado, os irmãos iniciem lendo todo essa parte aqui, essa perícope, Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12, para que os irmãos, os discípulos, entendam todo o contexto do que vai ser falado, tá bom? Então aqui eu não vou ler tudo, os irmãos vão estar com o material, eu só vou ler aqueles pontos que realmente pode gerar alguma dúvida, alguma coisa, então que eu possa fazer esse apontamento teológico com os irmãos, tá bom? Então aqui, para começar na introdução, lá no terceiro parágrafo, os ensinamentos do Sermão do Monte encontram-se no capítulo de 5 a 7 do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus estava às margens do mar da Galileia, acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão. Então, após o batismo de Jesus, ele, com os seus discípulos, ele começa a ensinar os seus discípulos. E, juntamente com eles, estava uma grande multidão. Então, Jesus está ensinando os seus discípulos o que é ser um cidadão do reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que era diretamente uma lição para eles, também era uma forma de mostrar para a multidão quais são as características do discípulo de Cristo, quais são as características do cidadão do reino de Deus. Tá bom? Então, é só uma observação aqui, Jesus ele sobe nessa pequena colina, não necessariamente é um grande monte, mas é essa pequena colina, até para todos terem uma visão dele, mas é mais do que isso, ele se assenta, porque na época o ensinamento dos rabinos que tinham seus discípulos eles se assentavam para ensinar. Hoje a gente fica de pé, mas naquela época eles se assentavam. E também, ao mesmo tempo, Mateus está fazendo um paralelo com Moisés. Assim como Moisés ele ditou a lei de Deus lá para os hebreus no Êxodo, em cima do Monte Sinai, agora Jesus está ditando as suas leis, as leis do reino dos céus para os seus discípulos. Então, um paralelo bem interessante. Então, vamos falar aqui da palavra bem-aventurado. Os irmãos me desculpem. Já vamos para o tópico 3 aqui, significado de bem-aventurança. A palavra grega que traduz por bem-aventurado é makarios, que literalmente significa feliz ou abençoado, mas a expressão certamente é mais impactante e poderosa que nosso limitado idioma possa expressar. As bênçãos contempladas no Sermão do Monte vão além do nosso conceito de felicidade. Então, a palavra literalmente que está escrita ali no grego é makarios, ou seja, para o nosso idioma um pouquinho mais difícil de expressar, mas é como se fosse uma pessoa plena, uma pessoa plenamente feliz, uma pessoa plenamente abençoada, aquele que não tem falta de nada, é um bem-aventurado. E a gente tem que entender que provavelmente Jesus tirou isso do Antigo Testamento, porque era a Bíblia de Jesus na época, era o Antigo Testamento. E a gente vê muitas passagens que tem essa palavra bem-aventurado. Por exemplo, Salmo 1, versículo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, essa é uma palavra que a gente já viu no Antigo Testamento. Então, Jesus ele tira daí. O texto ele tem um caráter de exclamação. Ó, que abençoado, ó, que feliz, ó, que pleno é esse homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então a gente tem que remeter o que Jesus falou ali para a gente entender, remeter ao Antigo Testamento, tá bom? É interessante notar que a primeira e a última bem-aventurança elas prometem a mesma recompensa. Aqui, ó, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última aqui, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que está acontecendo aqui? Ele está fazendo uma espécie de moldura, um quadro aqui. E no meio desse quadro aqui, ou melhor, todo esse quadro aqui está caracterizando esse tema, o reino dos céus. Então, tudo isso aqui também, todas essas outras bem-aventuranças aqui, remete ao reino dos céus. Então, o que isso nos quer dizer? Que não é uma descrição individual, as bem-aventuranças. Ó, eu me encaixo aqui no versículo 4, eu sou aqueles que choram. Não, eu sou mais tranquilo, eu tenho uma vibe boa, então eu sou mais manso, então vou herdar a terra. Não, não. O que Jesus quer dizer aqui é que o cidadão do reino do céu tem todas essas características. Ele não escolhe uma, ele não é melhor em uma do que outra, mas ele tem todas essas características plenamente. Então, não é que Jesus está elencando 8 virtudes em separado, mas essas 8 virtudes se interligam. Por isso que ele abre e fecha aqui com a mesma promessa, como se fosse um quadro numa moldura, tá bom? Então, as beatitudes não são primordialmente promessas individuais, mas uma descrição do indivíduo. O cidadão do reino dos céus, ele tem essas características, tá? Só uma observação aqui: reino dos céus e reino de Deus. Qual a diferença? É a mesma coisa, tá, irmãos? Porque Mateus ele usa esse termo aqui porque ele escreve para judeus. O Evangelho de Mateus, ele em primeiro lugar, foi escrito para os judeus. E os judeus ele tem um respeito enorme, um temor enorme de falar o nome de Deus, por causa da lei que fala do mandamento não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então eles tomam literalmente esse mandamento e eles evitam falar reino, eles evitam falar Deus. Então Mateus ele coloca reino dos céus para suavizar essa questão, porque ele escreve para judeus. Já Lucas, nós vemos que Lucas já fala reino de Deus, em vez do reino dos céus. Tá bom? Mateus fala reino dos céus, mas Lucas fala reino de Deus. Então, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, só que aqui, por causa do contexto, por causa de quem vai o evangelho, primeiramente, eles modificam. Mateus escreve para os judeus, por isso que ele escreve reino dos céus. Lucas escreve para gentios, por isso que ele escreve reino de Deus, tá bom? Então aqui a gente vê que há uma fórmula tríplice em cada bem-aventurança. Primeiro ele fala bem-aventurado, essa é a primeira fórmula aqui. Depois ele fala a característica manifesta daquele que nasceu de novo, pobre de espírito, e depois uma bênção, uma declaração de uma promessa. Então, todas as bem-aventuranças têm essa declaração tríplice. Primeiro, a palavra, Macarios, bem-aventurado, abençoados. Depois, a característica do cidadão do reino e depois uma promessa para ele. Tá? Vamos ler aqui os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a gente vê essa palavra pobre de espírito, e eu coloquei aqui no texto, o que significa ser pobre de espírito?
é necessidade material, é a pessoa que é pobre, tem financeiramente, tem carência do Espírito Santo, não é nada disso. A gente, na própria palavra de Deus, lembrando que a gente tem que a própria Bíblia, ela se explica. A Bíblia explica a Bíblia. Ser pobre no Antigo Testamento, como diz aqui, era ter o Senhor como único recurso de sobrevivência. Gradualmente, a pobreza recebeu uma conotação espiritual e passou a identificada como uma humilde dependência de Deus. Algumas palavras hebraicas usadas para pobre também pode significar inferior ou humilde, tanto que a associação das duas ideias é bem natural. Então, antigamente, ou melhor, no Antigo Testamento, a pessoa pobre, a palavra para pobre começou a ser usada no sentido espiritual também. Não importa o recurso financeiro da pessoa, mas quando fala essa pessoa é pobre, espiritualmente quer dizer que ela é dependente de Deus. Porque o pobre financeiro ele tem dependência do dinheiro. Mas quando a gente usa no sentido espiritual, o pobre de espírito ele tem uma dependência total de Deus. Olha aqui, Provérbio 16. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Essa palavra hebraica para manso também pode significar pobre e necessitado, no sentido financeiro mesmo. Só que aqui Provérbios está usando a mesma palavra para pobre no hebraico para manso, no caso, para esse humilde de espírito. Pode ser manso, humilde, aqui são todos sinônimos. Então, é como se ele falasse, é melhor ser humilde de espírito com os humildes mesmo, aqueles que dependem de Deus, do que repartir o despojo, a riqueza ali com aqueles que são soberbos, tá bom? Então, a palavra aqui para pobre, no Antigo Testamento, também pode ser usado para quem é humilde. E é essa conotação que Jesus está usando, tá bom? A NVI aqui traduz por oprimidos, para a gente ter uma ideia. E é interessante que 2 versículos de Isaías também têm um significado bem próximo da pobreza de espírito que Jesus fala. Isaías 57 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, abatido de espírito, ou o pobre de espírito. Então, olha só como é que é interessante. Deus, primeiro, ele diz que habita no alto e lugar santo. Ele coloca lá em cima, porque é compatível com a natureza de ser santo, de ser alto e sublime, que habita na eternidade. Então ele fala, eu habito no lugar alto e santo. Só que, ao mesmo tempo, ele fala que também habita com o humilde de espírito, com o abatido de espírito, que Deus está compartilhando a sua santidade com ele, tá bom? O humilde de espírito, ele sabe que o lugar dele é o mais baixo possível, mas o Senhor traz ele para si. Ó, eu habito lá em cima, mas eu também habito no coração daquele que é humilde. A mesma palavra para humilde, aqui, ou abatido de espírito, Isaías usa para o servo esmagado no capítulo 53, tá? E a gente sabe que Isaías 53 é uma palavra profética para Jesus. É uma profecia de Jesus. Então, ou seja, o servo esmagado, ou servo oprimido, ou servo humilde, nós temos que ter a característica dele, que é o próprio Senhor Jesus. Outra passagem aqui, Isaías 66, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Ou seja, descanso dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Ele está procurando uma casa para habitar. Ao versículo 2: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei. Para quem? Para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Então, quando a gente olha o contexto desse verso, é mais impressionante ainda, porque o trono dele está lá no céu, e ele está perguntando,
casa vocês vão fazer para mim? Onde vocês querem que eu descanse? E ele olha para quem? Para o pobre e abatido de espírito, para aquele que tem o Senhor com a sua total dependência. Eu coloco aqui que ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, é a mais profunda forma de arrependimento. Lembra do fariseu e publicano lá em Lucas 18? O fariseu, ele achava que cumprindo alguns rituais, Deus estava com ele, Deus estava a favor dele. Mas o publicano, ou seja, aquele que a sociedade via como um rejeitado, ele sabia que era pecador, ele falava, não tenho nem condições de estar aqui, nem de olhar para o alto. Ele era dependente, ele sabia que dependia de Deus, estava arrependido, sabia que diante de Deus ele não pode, igual não pode nem olhar para cima. Em Isaías 6, ele fala, quando ele contempla o Senhor, ele fala, Senhor, eu sou pecador, eu vivo num mundo de pecado. Ele totalmente, ele se arrependendo diante de Deus dos seus pecados. Ele sabia que dependia totalmente de Deus até para estar diante do Senhor. Bom, então é interessante aqui, ó, não é de surpreender que esta é a primeira das bem-aventuranças, pois ela é a base para todas as outras. Então, ser pobre de espírito é a base para todas as outras bem-aventuranças, tá bom? Porque não podemos ser cheios sem sermos esvaziados. Então, ser pobre é não ter nada além do Senhor. Então, a gente se esvazia de tudo aquilo que não é do Senhor em nós, para a gente se encher das coisas de Deus, para a gente se encher do próprio Senhor Jesus. Bom, então o pobre, ele não tem nada para dar em troca. Ele declara a necessidade da total dependência de Deus. A gente entende que não tem nada para oferecer a Deus, tá? E qual aplicação você pode aqui dar para os seus discipuladores ou perguntar a eles, fazer algumas provocações ali para debate, para discussão, para eles terem o que falar ali no discipulado? Você pode falar, como podemos declarar com nossas vidas uma total dependência de Deus? Você pode perguntar quais são os fatores externos que podem distorcer nossa percepção de dependência. O que atrapalha no mundo a gente ser totalmente dependente de Deus? Será que um bom salário, um dinheiro investido, muitos amigos, um trabalho fixo? O que está atrapalhando a gente depender totalmente de Deus? Aí a gente pode fazer essas indagações no nosso discipulado. Tá bom? Aqui em Isaías 6, como eu tinha falado, tá? Vamos falar sobre os que choram. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Versículo 4. É interessante que toda a construção das bem-aventuranças também é uma sequência lógica. O versículo 4, ele decorre naturalmente do versículo 3. Ou seja, se eu me arrependo, se eu declaro minha dependência do Senhor porque eu estou vendo que eu não sou digno de estar na presença de Deus, qual é a minha reação? O choro. O choro é o complemento emocional da pobreza de espírito. Isso não significa tristeza, tá, irmãos? Como eu coloco aqui, o que está em pauta é algo espiritual. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente contempla a santidade de Deus. Quanto mais a gente contempla a santidade de Deus, o resultado é enxergarmos os nossos pecados, porque a luz confronta as trevas. E cada vez que a gente se aproxima da santidade de Deus, a gente confronta as trevas do nosso coração. É como eu falei, de Isaías 6,5, tá? Que Isaías ele vê o seu pecado e o pecado do povo quando ele contempla o Senhor. Eu até coloquei aqui, mas eu coloquei pobre de espírito, mas é os que choram, tá? Ele fala o quê? Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tá bom? É esse choro de arrependimento do homem que sabe que é impossível alcançar a santificação por seus próprios méritos. Tá? Aqui em Lucas 18 também, aquela parábola que eu falei, do fariseu e do publicano. Depois os irmãos olham Lucas 18, do 9 ao 14.
que o publicano, ele se declarou que não tem nada diante de Deus, ele não pode oferecer nada, tá? Então, qual é o resultado? Ele chora diante do Senhor, ele se lamenta, porque ele sabe que por ele mesmo não pode alcançar. E isso é o resultado da total dependência de Deus. Os que choram é o resultado de ser pobre de espírito. Tá ok? Então, claro que vai ter a bênção também, a gente não pode esquecer da bênção. Eles serão consolados. Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Isso também a gente tem que colocar em pauta aqui no nosso discipulado. E quais são as aplicações que a gente pode falar? Quais são as perguntas que a gente pode fazer no nosso discipulado? Será que temos chorado diante de Deus pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo? Será que o que a gente vê na TV, será que já nos anestesiou a tal ponto que a gente se torna indiferente quando a gente vê alguma tragédia, quando a gente vê morte, a corrupção no mundo? Será que a gente já está anestesiado? Ah, é assim mesmo? Não, a gente tem que lamentar por esse mundo, chorar por esse mundo. E isso tem que impulsionar a nossa vida em oração, em evangelismo, em missões, em trabalhar para a obra de Deus. Tá bom? Vamos falar agora dos mansos. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E a gente vê que os mansos, eles são aqueles que confiam em Deus. Eles se entregam à autoridade do Senhor, mesmo quando não compreende a circunstância. Não vamos pensar aqui que é uma característica de personalidade. Ah, ele é manso, ele é tranquilo, e o outro é enérgico, está errado. Não é isso. A gente vê que Jesus está falando ali numa época que o Império Romano tomava conta e tinha muitos revolucionários querendo tomar tudo à base da força. E ele fala, não, o cidadão do reino não são soldados poderosos que incitam guerras, são aqueles que têm a obediência como sua característica, como sua peculiaridade. Então, colocado em termos simples, como eu coloquei aqui, a mansidão é a submissão à vontade de Deus, é você aceitar o plano que Deus tem para você, é você ser obediente, não é fraqueza, não é covardia, mas é a nossa postura e conduta em relação a Deus e ao próximo. Qual é o nosso maior exemplo de mansidão? É Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Por quê? Aqui Jesus está falando da missão dele. Ele é manso porque ele é obediente ao Pai. E a palavra de Deus diz em Filipenses que ele foi obediente até a morte de cruz. Então, Mateus está falando, ele enfatiza a missão de Cristo. Ele quer ligar a característica de Jesus à sua missão. Ele é o Messias. Então, ele está ligando a característica de Jesus à missão dele, à sua identidade de Messias. Ou seja, se essa característica de ser manso, obediente, que cumpre a missão de Deus, que aceita a vontade do Senhor, identifica o nosso mestre, essa também deve ser a nossa característica. Ou seja, a mansidão está ligada intimamente, como eu falei, à obediência. Tá bom? Então, essa é a característica também do cidadão do reino de Deus. E quais as aplicações que a gente pode fazer aqui dos mansos? Você pode perguntar a um dos seus discípulos de uma situação ou testemunho que ele teve que fazer, ele teve que ser diante de uma situação. Foi uma situação que a mansidão ali, você teve que trabalhar a mansidão, você tem que demonstrar mansidão. Qual pessoa você tem como referência de obediência, de aceitar a vontade de Deus, entendeu? Dê exemplos práticos ali de como a obediência pode estar ligado ali à mansidão, tá? Lembrando, não é uma questão de personalidade, mas é uma questão de entender a sua missão no reino de Deus, de entender que os mansos são obedientes e aceitam a vontade do Senhor. Vamos falar agora dos que têm fome e sede de justiça, que é o nosso último
nossa última bem-aventurança, a última característica do cidadão do reino. O que acontece? Apesar de ser manso, e isso vai inteiramente complementando a característica anterior, o discípulo, apesar de ser manso, ele não se cala diante da injustiça. Por quê? Diante do pecado, o discípulo de Cristo não é passivo. Ele não pode ser passivo diante do pecado. Ele não pode aceitar o pecado. Tá bom? O que Jesus está falando aqui? Os que têm fome e sede de justiça. Nós temos fome, se a gente não comer, a gente vai ter fome. Se a gente não beber, a gente vai ter sede. Se você fizer um jejum de 24 horas, você vai estar com muita fome, você vai estar com muita sede. Ou seja, é uma coisa inerente ao seu organismo. É uma coisa que você necessita, que você precisa. É essencial para a sua sobrevivência. E Jesus está ligando as nossas necessidades fisiológicas com a necessidade da justiça que a gente tem que buscar. Então, isso está em conformidade com o contexto de todo o Sermão do Monte, tá? Que significa um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Desse modo, quem tem fome e sede de justiça tem fome e sede de viver conforme a vontade de Deus. Desejar ser livre do pecado, pois o pecado nos separa de Deus. Tá bom? A justiça é uma das maiores características do reino de Deus. Vamos olhar lá em Salmo 45, versículo 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Equidade, aqui no hebraico, significa plano, tá bom? Ou seja, igual para todos. Plano, limpo, é uma coisa... O reino de Deus é igual para todos. Todos têm a oportunidade de ser cidadão do reino, todos têm a importância, a mesma importância, se fizermos a vontade de Deus, tudo isso é um cetro de equidade, ou seja, ele não é injusto. E aqui, versículo 7, tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O que acontece aqui? Aqui está falando uma profecia para o rei de Israel, mas aqui está falando que ele ama a justiça. E nós, como servos do Senhor, temos que amar o que ele ama. Se ele ama a justiça, nós temos que amar a justiça. Não podemos ser injustos. Não podemos ter outro olhar da justiça que não o olhar do próprio Jesus. Então, a justiça é característica amar a justiça é uma característica do cidadão do reino de Deus. Tá bom? E qual é a promessa? A promessa é a satisfação de encher-se da justiça de Deus. Ele vai ser cheio da plenitude de Deus. É interessante que eles serão fartos. É interessante, deixa eu voltar aqui, lá no início, os irmãos verem uma coisa interessante. Aqui, ó. A primeira bênção aqui, os pobres em espírito, deles é o reino dos céus, e o último, quer dizer que a bênção é uma realidade presente, a promessa é para agora. Deles é o reino dos céus, está no presente. Quem tem essas características deles é o reino dos céus. Quem é pobre de espírito já faz parte desse reino. Agora, as outras bem-aventuranças estão no futuro. Eles serão consolados, eles herdarão a terra, eles serão fartos de justiça. Por quê? Porque isso vai acontecer quando Jesus ele vier buscar a sua igreja. Quando ele vier reinar nesse mundo. E quando ele reinar nesse mundo, o reino de Deus vai se estabelecer nessa terra. O reino de Deus já é presente em nossos corações, já é presente em nossas vidas, mas vai ser estabelecido de forma perene aqui nessa terra quando Jesus ele voltar. Tá bom? Voltando aqui. Salmo 89 também diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, Jesus, Deus, ele se senta num trono, que a base desse trono é justiça e juízo. E nós vamos ver isso, e nós vemos isso, que ele ama a justiça, não tem nada, nenhum resquício de injustiça
no trono de Deus. A gente não pode nunca pensar que Deus é um Deus injusto, Deus é um. Isso a gente tem que levar na nossa vida. A gente não pode falar as situações que acontecem na nossa vida, falar que é injustiça de Deus. Tudo ele tem um propósito, tudo ele tem um direcionamento. Então, nós amamos a justiça de Deus e nós amamos fazer a vontade do Senhor e estar dispostos a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Porque é isso. Ele vai saciar aqueles que têm fome e sede de justiça, tá bom? Então, aqui no finalzinho, olhando em retrospecto, podemos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças revelam uma progressão espiritual. Cada passo conduz ao seguinte e pressupõe ao anterior. Ou seja, uma coisa puxa a outra das bem-aventuranças. Porque aqui, sendo humilde de espírito, se a gente reconhece essa dependência de Deus, a nossa falência espiritual diante de Deus, a gente se esvazia de nós mesmos. Qual é o resultado? Chorar. A gente chora por causa dos nossos pecados, da corrupção espiritual do mundo. E somente aqueles que admitem essa pobreza espiritual diante de Deus e choram pelos pecados são capazes de ser mansos diante de Deus e dos homens, são capazes de aceitar o seu propósito, capazes de ser obedientes no reino de Deus. Isso resulta numa vida com fome e sede de justiça, pois naturalmente só quem reconhece e chora pelo seu pecado tem um desejo sincero de não querer mais se separar de Deus. Então, essa fome e sede de justiça é a fome e sede de amar o que Deus ama, é de estar ligado a Deus para sempre, tá bom? Então, a conclusão aqui, irmãos, as bem-aventuranças descrevem o caráter do povo cristão. Elas revelam o favor gracioso de Deus em relação aos seus seguidores por características opostas às que normalmente atraem fama e popularidade. Então, Jesus, quando ele proclama o Sermão do Monte, ele está fazendo totalmente o contrário do que fazia na sua época. É a mesma coisa de hoje, não mudou. O mundo ele quer fama, reconhecimento, ele quer ter razão, ele quer sobrepor os outros, e o cidadão do reino de Deus ele é totalmente oposto ao mundo. Então essas qualificações foram dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada cristão deveria ser. Não são bons conselhos ou desejos que Deus tem para a vida do seu seguidor, mas é a realidade do que é realmente ser discípulo de Jesus. Os que seguem o Mestre devem viver de acordo com essa regra aqui e agora. Ou seja, Jesus não está dando um conselho para a gente. Jesus não está falando, seria bom vocês serem assim. Ele fala, característica do cidadão do reino é essa. Para aqueles que têm, eu já vi muito isso, a dúvida da salvação. Você quer saber se é salvo? Se você tem essas características diante de Deus, então são as virtudes do cidadão do reino de Deus. E assim você vai falar para o seu discípulo que o viver a conduta do discípulo de Cristo tem que ser a conduta das virtudes que Jesus descreveu nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Tá bom? Qualquer dúvida, os irmãos podem mandar no grupo, podem mandar no meu privado e a gente vai, na próxima lição, terminar as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o discipulado de cada um, que possa ser bênção em nome de Jesus. Amém.